mas nós vamos ler somente os versículo 2 e o versículo 3, para nós resumirmos. Gênesis capítulo 39, versículos, nossa reflexão será dos versículos 1 ao 23, mas vamos ler apenas 2 versículos do 39 para resumir. Deus tremendo, aleluia. Gênesis 39, versículos 2 e 3. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem procurar. Aleluia. Vamos ler então, irmãos. Gênesis 39, versículos 2 e 3. Deus. Diz-nos assim o texto sagrado. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler faz parte de uma das histórias mais extraordinárias do Antigo Testamento. Razões pelas quais José, ele representa um tipo de Cristo nesse texto. Razões pelas quais ele revela perdão, obediência, honestidade e temor a Deus. Nós queremos nesta noite refletir neste texto, chamando a atenção dos irmãos, Aleluia, a refletirmos acerca de algumas características deste servo de Deus chamado José. Aleluia. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer como introdução uma ilustração para os irmãos. Vejam bem, irmãos, vocês sabiam que aonde eu e vocês nós nos encontrarmos na vida cotidiana, as pessoas elas estão levantando um perfil da nossa vida, do nosso comportamento. Você esteja no ônibus, no trem, ou em casa, ou na empresa, ou na faculdade, ou na escola, em qualquer lugar, você está demonstrando um perfil, seja crente, seja não crente. Você e eu, nós estamos produzindo perfil para as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, todos nós sabemos da história de José. José, um dos 12, ou melhor, 13 filhos de Jacó, e um dos que mais se destacou na sua história. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, irmãos, este crente do Antigo Testamento, ele revela muitas características que são boas para nós conhecermos e praticá-las. Veja bem, José tinha sido vendido para os amalequitas, e José estava agora num lugar totalmente diferente, pessoas diferentes, cultura diferente, crenças diferentes, mas várias características, e as quais eu vou mostrar aqui 4 delas para os irmãos, elas não mudaram a vida de José. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então já vem uma resposta para nós nesta noite. Como será que está as nossas características nessa idade contemporânea, numa cultura totalmente diferente da que nós produzimos? Glória a Deus, aleluia. Veja, irmãos, José havia sido vendido
E ele agora é levado para o Egito, é conduzido para o Egito, e lá ele é vendido para o sumo oficial, né, daquele rei lá do Egito. E o que eu vejo na história de José, dessas características, eu posso observar nesse texto, quando nós lemos pelo menos dos versículos 1 aos versículos 23, é que ele apresenta 4 características de um crente do Antigo Testamento, e elas são importantes para nós observá-las e praticá-las. Por que eu digo isso, irmãos? Porque essas 4 características, elas não dependem da história, elas não dependem da cultura, elas não dependem do grau de parentesco, elas não dependem de nada, simplesmente ela depende do temor e da obediência a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vamos refletir nesses 17 minutos para nós entendermos o que esse José apresenta para nós com essas características importantes. Primeiro, quando nós lemos dos versículos 3 a 6, nós podemos observar que uma característica de muita importância é revelada nesse texto para nós. Veja, você pode acompanhar na sua Bíblia, versículos 3 a 6. Olha o que diz o texto, 39, versículos 3 a 6. Olha só. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Lorgou José mercê, ou melhor, ele confiou no José de ele administrar os seus bens perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, desde que fazia mordomo de sua casa, e sobre tudo que ele tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que José, tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que tudo por bom de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Eu não sei se os irmãos observaram, mas nos versículos 3 a 6, a primeira característica que José apresenta para nós é uma característica fundamental para nós colocarmos em prática. Por quê? Quais são as razões disso? José estava numa terra totalmente diferente. Aleluia, Jesus. José estava emocionalmente machucado. José estava fisicamente abatido, porque aqueles homens que o compraram tinham açoitado a José. Mas o temor de José a Deus foi fundamental para ele revelar essa característica, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos em algum lugar por aí e a nossa paciência, as nossas características, elas estão rasas, elas estão precisando de ser amadurecidas, porque por qualquer uma coisa ou outra, nós nos machucamos. Aleluia. Chegamos ao ponto de xingar alguém, de falar mal de alguém, de não trazer uma identificação de um crente em Jesus Cristo. Mas nesse texto, irmãos, eu posso aprender que aquele crente do Antigo Testamento, ele ensina para nós uma característica fundamental, Aleluia, que é o temor a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande Deus de poder. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é que eu e você, nós estamos dando por aí, no meio de tanta coisa que nós passamos? Às vezes nós estamos numa fila no banco, às vezes nós estamos numa fila no hospital, às vezes nós estamos em uma fila de ônibus e por coisas insignificantes a pessoa pisa no seu pé e você já xinga aquela pessoa. Sabe, irmãos, quando nós apresentamos essa característica, nós estamos apresentando uma característica da nossa pessoa. Mas José foi um crente do Antigo Testamento que ele apresentava as suas características. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você e eu, irmãos, queremos identificar as nossas características, há momentos em nossas vidas que Deus ele permite que pessoas nos machucam, que pessoas nos diminuam, que pessoas causam tristeza em nós. Aleluia. Mas vamos olhar para a Bíblia, vamos ver, irmãos, que tem muitos servos de Deus que apresentam características importantes. Aleluia. Como é que está a sua vida desta noite? Aleluia. Se você e eu, e se nós tivermos nesta noite com as nossas características, os nossos perfis de crente em Jesus Cristo abatido, cabisbaixo, por qualquer coisa a gente se abate, a gente xinga, a gente fala. O Espírito Santo, ele é poderoso para nos ensinar a ter uma boa característica. Como José teve. Aleluia. Ele estava numa cultura totalmente diferente. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Então, irmãos, segundo ponto, dos versículos 7 a 12, a segunda característica de José, irmãos, era marcada pela resistência à tentação. E por falar de tentação, não há coisa pior, irmãos, do que você ser tentado. Vamos ver os versículos 7 a 12. Olha o que diz o texto, versículos 7 a 12. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu senão a ti, porque és a mulher. Como pois cometeria eu Aleluia, tal tamanha maldade e pecária contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, e esta com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos que estavam em casa se achava senão eles. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Versículo 13. Vendo ela que ele fugia para fora, mas deixou as vestes nas mãos dela. A segunda característica de José, irmãos, que nós podemos absorver e aprender com José. A segunda, ele era um crente do Antigo Testamento que resistia à tentação. Aleluia. E não há coisa pior, irmãos, do que a gente ser tentado. Eu digo para os irmãos, eu passei uma semana de muita tentação. Tentação terrível.
E eu conto para minha esposa as tentações que eu passo. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus me deu vitória. Aleluia. Glória a Deus. Quando foi um domingo, trabalhando sozinha pela empresa, na estrada, das 6 a meio-dia, eu levantei um propósito de jejuar e me consagrar a Deus, porque eu sabia que eu iria ceder à tentação. Aleluia. Como é que está a nossa vida, irmãos, quando nós somos tentados? Será que nós estamos cedendo? Essa segunda característica de José, irmãos, ela é importante também para nós. Porque essa segunda característica revela na pessoa de José uma das tentações mais terríveis, que é os desejos carnais que combatem contra a nossa alma. Aleluia. E é muito fácil, irmãos, porque basta você dar um acesso à internet, uma multidão ou uma série de imagens que os irmãos já dá para entender o que eu quero dizer, já surge na internet. E se você não estiver forte espiritualmente, você cede à tentação dos desejos carnais. É verdade. Como é que nós estamos lidando com as tentações, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José, irmãos, foi um perfil de um crente do Antigo Testamento, que ele ensinou várias características de um crente. E uma das que mais me chama a atenção é que ele foi resistente à tentação. Sabe, irmãos, o inimigo ele é terrível, ele sabe quais são as áreas mais sensíveis para nós sermos tentados. Às vezes você não é tentado na carne, mas você é tentado em falar palavras que não convêm, palavras torpes. Às vezes você não é tentado em falar palavras torpes, mas você é tentado em fofocar. Às vezes você não é tentado em fofocar, falar mal de alguém, mas você é tentado a cobiçar. Às vezes você não é tentado a cobiçar, mas você é tentado a reunir outras pessoas para falar mal do seu pastor ou de um irmão da igreja. Enfim, irmãos, José, Aleluia, Jesus. foi um crente do Antigo Testamento que revelou muitas características importantes. E uma das que mais me chama a atenção é a característica de que ele foi resistente à tentação. Se você e eu, nós estamos sendo tentados em uma dessas qualquer áreas que eu mencionei aqui, o Espírito Santo nesta noite está nos ensinando a vencer as tentações. Aleluia. Você quer ser um crente abençoado? Você quer ser um crente que tenha características como as de José, que resistiu à tentação, que produziu uma característica importante, uma cultura totalmente diferente daquela que ele tinha da convivência dos seus pais? Faça como ele. Tenha ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tenha a Ele. Tenha temor, tenha reverência, tenha dependência, irmãos. Irmãos, nós somos dependentes de Deus em tudo, irmãos. Sabe qual é o problema? É que o problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos achamos super crentes, independentes, que nós não dependemos um do outro. Mas até para José produzir essas características importantes, foi necessário ele ter sido levado para outro lugar, conviver com outra cultura e passar pela tentação. Produz uma característica importante: seja resistente às tentações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira característica de José, versículos 13 a 18.
marcada pela calúnia e a difamação. A terceira característica de José é que ela, nesse texto que nós lemos, ela foi marcada pela calúnia e a difamação. Versículos 13 a 18. Olha o que diz aqui o texto. 13 a 18. Vendo ela que ele... Não. 18 não. Convocando, porém... Não. Quando, porém, versículos 13 a 18, marcada pela calúnia e a difamação. Versículos 13 e 18. Glória a Deus. Eu vou ler. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Calúnia e difamação. Irmãos, vocês sabiam que nós somos muito tentados nessa área aqui? A gente falar mal de uma pessoa que a gente nem sabe o que ele está passando. Meu Deus, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia. Calúnia e difamação. Ele foi, José, essa terceira característica, ele revela que ele foi resistente à calúnia e à difamação. Não é supercrente não, irmãos, mas é uma pessoa que temeu a Deus. Oh, Deus. José, ele temeu a Deus. E é importante, irmãos, que observar que esses pontos que eu mencionei, eles não dependem da história, da cultura, nem da tradição, nem da religião. Eles estão presentes. Aleluia. Se vocês e eu queremos vencer e produzir essa característica que José Oh, produziu, glória a Deus. vamos confiar em Deus. Aleluia. Vamos temer a Deus como José temeu a Deus. Glória E a Deus. assim nós vamos aprender a vencer Deus louvado. e a exercer essa característica Oh, que José Deus produziu. louvado. Ele foi resistente à calúnia e à difamação. Deus Sabe o que é merece. calúnia e difamação? Aleluia. Rapidamente vou explicar para os irmãos. Você está lá na empresa. O colega de trabalho é do plantão de amanhã. E aí alguém faz uma pergunta: Fulano, o que aconteceu que deu aquele problema lá no estacionamento e tal? Aí você sabe que foi um colega seu, do outro plantão. E aí, quando você não está bem espiritualmente com Deus, rapidamente a sua língua ela coça. A sua mente ela vai a 1000 para levantar uma calúnia contra aquele colega ou contra o irmão da igreja. Mas sabe como é que você vence a tentação? Nessa parte aqui, é quando você diz assim: olha, fulano, aquele plantão é dele. Se alguma coisa aconteceu no plantão dele, converse com ele, ele vai estar aí amanhã. Aí você foi sábio, você foi temente a Deus, e você passou a revelar uma característica que aquela pessoa achava que você ia falar totalmente diferente da visão dele. E difamar alguém, irmãos, falar mal de alguém é uma das características mais negativas que existe no ser humano. Então, irmãos, eu quero apenas encerrar para os irmãos e dizer para os irmãos: se você e eu queremos demonstrar em qualquer lugar que nós estivermos, seja em casa, seja na empresa, seja em qualquer lugar, se nós queremos produzir boas características, faça como José fez. Tenha temor de Deus, compromisso com Deus e obediência a Deus, que aonde você estiver, você vai apresentar boas características. E diz mais o texto: tudo o que você fizer, Deus será com você. Em tudo,
É o texto que diz. Diz o texto que tudo que José fazia, Deus prosperava na vida de José. Por quê? Porque Deus era com José. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, Que Jesus. Deus em Cristo Jesus possa continuar falando aos nossos corações. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele diz assim: se quer ver os dias bons e viver muito sobre a terra, guarde-se a língua do mal, de seus lábios, de não falar enganosamente. A palavra de Deus. Aqui que eu falei, a palavra de Deus tem receita para tudo. Se você não quer ser amaldiçoado, não quer trazer maldição para a sua vida, por favor, não faz comentário da vida de ninguém. Isso é triste, meu irmão. Isso é triste, isso tem destruído família, tem destruído ministério, tem destruído muita coisa. E outra, irmão, pelo amor de Deus, quando alguém vir comentar sobre alguém de você, por gentileza, seja sábio. Meu irmão, minha irmã, vamos dobrar o joelho, vamos orar por ele está precisando. Porque infelizmente, irmão, o ser humano ele tem essa dificuldade. Alguém comenta, o outro pega carona e vai sentando a madeira no outro. E na verdade, às vezes, a pessoa que está sendo chutada ali de um lado para o outro, nem deve aquela situação. Mesmo que ele estiver devendo, pelo amor de Deus, você não é juiz. Nós não somos juiz. Nós somos simplesmente servos de Deus. E o apóstolo Paulo foi bem claro: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Jesus. Então, quando a Bíblia fala levar a carga, em todo sentido, irmão. Em todo sentido. Então, se alguém chegar na sua casa lá e, pô, você viu o pastor lá, não estava com nada. De repente o pastor até errou. De repente o pastor até falou alguma coisa errada, mas não entra nessa não, pelo amor de Deus. Você vai estar trazendo maldição para sua casa. Você vai estar trazendo maldição para a sua vida. Ele errou, deixa Deus tratar com ele. Deus vai levar ele lá no particular e vai falar para ele: rapaz, porque você está pensando que a gente não dá conta de tudo que a gente fala? A Bíblia diz, irmão, que nós vamos dar conta de toda a palavra ociosa que sair da nossa boca. É por isso que eu tenho falado para os irmãos aqui, que eu tenho muito temor quando eu estou falando aqui para os irmãos. Eu não posso falar aqui o que eu quero, o que eu penso. Não posso chegar aqui e falar pelos cotovelos. Não, irmão. Não. Eu vou dar conta do que eu falar. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Eu estou aqui para orientar vocês. Eu estou aqui para trazer uma palavra de consolo para vocês, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para criticar ninguém, falar mal de ninguém. E se eu tiver alguma coisa para tratar com um de vocês, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou jogar aqui no ventilador não. Eu vou chamar a pessoa que eu tiver que tratar e vou tratar com ela particular. Porque para isso Deus me deu sabedoria. Tá certo? Deus abençoe cada um de nós aqui nessa noite. Irmãos, sábado, eu já vou começar por sábado, porque sábado nós temos a nossa confraternização e nós queremos deixar tudo acertado, tudo afinado. Tá certo? Nós precisamos de bastante carne, bastante fruta, bastante verdura, bastante suco natural. O Fernandes pode trazer Coca-Cola. Eu falei para ele que ele não é para trazer Coca-Cola. Traz só 2 garrafas. Está excluído. Já atinou. Oi, mano, já atinou. Irmãos, isso é só para nós descontrair. Ó, eu estou excluindo.